bom, gente? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre distúrbios de movimento que podem aparecer em situações clínicas, em doenças não neurológicas. Os distúrbios do movimento, eles podem aparecer em várias situações clínicas, seja como uma apresentação inicial, que acaba levando a gente a fazer o diagnóstico de uma doença clínica, no decorrer dessa doença clínica, ou como um efeito de um tratamento de uma doença clínica. A gente vai começar falando hoje sobre as mioclonias. Então, assim, em primeiro lugar, o que são as mioclonias? Mioclonias são movimentos involuntários, em geral, uma contração abrupta da musculatura, levando a um movimento que parece um choque. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo, pode ser perda do tônus também. Em geral, são movimentos rápidos e inesperados. As mioclonias é um dos distúrbios do movimento mais comuns de se ver em doenças clínicas. Ele é uma manifestação, de certa forma, inespecífica de várias coisas que podem acontecer no cérebro. Em geral, elas estão relacionadas a uma disfunção cerebral, mas não necessariamente a uma lesão cerebral. Um exemplo clássico que a gente tem de mioclonias são as mioclonias causadas por doença hepática, pela encefalopatia hepática. Então, às vezes, pacientes com insuficiência hepática ou com cirrose, eles podem desenvolver o que a gente chama de encefalopatia hepática, que é quando o fígado não dá conta de limpar o sangue de toxinas, e aí essas toxinas no cérebro acabam causando essas mioclonias, esses movimentos involuntários. Uma outra condição que também pode dar mioclonias, por exemplo, são a insuficiência renal. Insuficiência renal aguda ou crônica, geral também, porque o rim não está conseguindo filtrar as toxinas, especialmente a ureia, e isso pode ser um sintoma de uremia. Uma outra alteração muito típica de doenças clínicas são tremores. E, em geral, quando a gente tem um tremor causado por alguma situação clínica, em geral esse tremor é um tremor que a gente chama de tremor fisiológico exacerbado. E quer dizer isso? Tremor fisiológico é um tremor que todos nós temos. É um tremor bem fininho, que é quase imperceptível. Quando a gente deixa assim e presta muita atenção, a gente consegue ver esse tremor muito discreto que aparece. Em algumas situações, esse tremor pode se exacerbar, pode ficar mais evidente. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem um estresse muito grande, tem gente que tem mais facilidade de ter tremor com essas coisas e acaba, por exemplo, tendo tremor quando vai apresentar uma palestra, quando vai falar em público, relacionado a doenças clínicas. Então, assim, uma doença que classicamente aparece, em geral aparece tremor cedo na doença, é o hipertireoidismo. O hipertireoidismo acaba exacerbando esse tremor que a gente tem fisiológico. Outra coisa que é muito comum da gente ver o tremor fisiológico exacerbado é com medicações, né? Um clássico são as medicações para asma, por exemplo. É muito comum que eles tomam remédio para asma ficarem com um tremor depois. Hormônios, alguns hormônios podem dar também, e aí é uma infinidade de remédios que podem dar tremor. Então sempre pensar que quando alguém tem um tremor, ver quais são os remédios que essa pessoa está tomando e ver se algum desses remédios pode estar causando esse tremor. Um outro movimento involuntário que pode acontecer em situações clínicas são as coreias. O que são as coreias? As coreias são movimentos involuntários, geral explosivos, erráticos, que muitas vezes assumem um caráter migratório e variável. Às vezes até parece com uma dança, até por isso o nome coreia. As coreias podem aparecer em algumas situações clínicas. Uma delas é a infecção pelo Streptococcus, que leva à febre reumática, por causa de uma toxina que essa bactéria produz. E alguns desses pacientes, além da febre reumática, ou mesmo sem a febre reumática, podem ter uma coreia que a gente chama de coreia de Sydenham. Essa doença tem cada vez ficado mais rara por causa do tratamento dessas infecções bacterianas, especialmente faringite, mas é uma doença que, embora rara, a gente ainda ocasionalmente vê. Outra situação que pode levar à coreia são as hiperglicemias. Então, pacientes com diabetes, por exemplo, mal controlados, que têm níveis de glicose muito alto, além de complicações clínicas que podem ter desse aumento da glicemia, pode ter também uma coreia e, em geral, uma hemicoreia, metade do corpo só tendo esses movimentos involuntários.
Parkinsonismo. Então, parkinsonismo é um conjunto de sintomas que se parecem com o Parkinson, né, que são os sintomas clássicos da doença de Parkinson. Mas quando a gente fala parkinsonismo, a gente está falando de uma coisa mais genérica, do sintoma só, e não da doença Parkinson. E existem algumas condições que podem dar parkinsonismo sem ser doença de Parkinson. A mais comum delas é medicação. Então, algumas medicações, mesmo em quem não tem Parkinson, pode dar sintomas de Parkinson. Essas medicações são os neurolépticos, então algumas medicações que às vezes a gente usa para doenças psiquiátricas, mas também em algumas situações clínicas a gente acaba usando essas medicações, por exemplo, quando o paciente agita, né, está internado no hospital, um paciente mais idoso agita, muitas vezes a gente dá esses remédios. E uma das complicações desses remédios é parkinsonismo, então pode dar uma lentificação dos movimentos, uma rigidez. Uma outra medicação que pode gerar parkinsonismo como efeito colateral são algumas medicações para enjoo, alguns antieméticos. Especialmente o Plasil e a bromoprida. Outra classe de medicações que também pode dar parkinsonismo são os antivertiginosos, alguns remédios que são usados para tontura, por exemplo, a flunarizina e a sinalizina. A doença hepática crônica também, eventualmente, pode acabar dando alguns sintomas de parkinsonismo depois de algum tempo. Um outro movimento que também pode acontecer com medicações são as distonias. Algumas medicações, especialmente essas medicações que também dão parkinsonismo, essas medicações podem dar uma distonia aguda. O que é isso? Uma contração involuntária da musculatura, e pode ser em qualquer parte do corpo, mas é muito comum que seja ou no pescoço ou na boca. As contrações podem ser inclusive graves e intensas e podem precisar de uma medicação para relaxar. Em geral, tirando a medicação, isso costuma melhorar. É importante sempre ter um acompanhamento adequado para diagnosticar esses distúrbios do movimento e direcionar o tratamento, mesmo que o tratamento não seja neurológico, direcionar o tratamento do clínico para ter um resultado adequado. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que eu respondo. Um abraço.